Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a disseminação do protocolo 7. Disseminação do protocolo 7 nada mais é do que um artigo que nós publicamos na revista contemporânea Journal. Esta revista é de circulação nacional e internacional também, tá? E o título tem Disseminação do protocolo 7 para controle das arboviroses urbanas. As arboviroses aqui são representadas pela dengue, a zika, a chikungunya. São as três principais. Da mais importante é a dengue. Por quê? Por causa da dengue hemorrágica, que pode levar à morte. Então o protocolo 7 é um nome que eu instituí, né, com o grupo de pesquisa. E são 7 tópicos que podemos trabalhar para o controle das arboviroses. Então eu sou o primeiro autor desse artigo, correto? Ele foi aprovado agora publicado, na verdade, né, em 7 de maio de 2024. Então é um artigo bem recente e mais alguns pesquisadores da UFRR. E aí vamos lá para o protocolo 7 logo, então, para a gente ser bem incisivo na nossa ação. O protocolo 7 são medidas de controle do vetor das arboviroses urbanas. Então ele é determinado dessa forma, ele é escrito em caixa alta. São 7 medidas. Essas 7 medidas, elas visam o quê? O implantamento, né, a implantação delas dentro de qualquer município brasileiro ou do mundo. Então são ferramentas a se trabalhar. Primeira coisa que eu acho interessante, gente, é que o município ele tem uma comissão que esteja sempre avaliando esse monitoramento. E aí a primeira abordagem é a abordagem educação em saúde. Essa abordagem, gente, ela fortalece o quê? Elaborar um plano de ação conjunta entre agentes comunitários de saúde, tá? Agentes de combate a endemias, direção de escolas da comunidade, presidente de associação de bairro, empresários da comunidade, quem tem empresas naquela comunidade, naquele bairro, todos participam, tá? E uma parceria buscará, através dessa educação social em saúde, transmitir os conhecimentos das fases do ciclo do Aedes aegypti. Por que eu preciso conhecer o ciclo? Para eu saber por que eu estou evitando o criadouro. Eu estou interrompendo o ciclo. Então, são ações de diversos tipos. A gente pode discutir isso com mais clareza e com mais detalhe, riqueza de detalhes em um outro momento. Mas são ações, a primeira parte é a educação em saúde. No segundo tópico do protocolo 7, seria o monitoramento de resistência a inseticidas. O Aedes aegypti, né, ao longo dos anos, você vai selecionando, através de um processo de seleção natural, indivíduos Aedes aegypti resistentes aos inseticidas. E é importante monitorar essa resistência. Por quê? Porque você pode estar usando uma classe de inseticida que você tem resistência de Aedes aegypti na comunidade. Então, ou seja, não vai funcionar quando você precisar aplicação, né, em larga escala. Eu sugiro um controle biológico com Wolbachia. A Wolbachia, né, ela é uma bactéria que vive no intestino de 40%, né, 60% dos artrópodes, ela já está ali presente naturalmente. No Aedes aegypti, ela não estava. Aí o que fizeram? Um grupo de pesquisadores australianos, eles fizeram vários testes e eles conseguiram, né, depois de muitos testes, tiveram sucesso na implantação dessas bactérias nos ovos de Aedes aegypti. Então nasceu uma prole já com a bactéria, né, no caso essa Wolbachia, dentro do intestino. E o que ela faz ali no intestino, gente? Ela compete com o vírus da dengue, com o vírus da chikungunya, com o vírus da zika. O vírus, ele vai, né, quando o mosquito pica uma pessoa infectada, ele adquire o vírus. Mas o vírus, ele não vai estar apto para transmissão imediatamente. O que vai acontecer? Vai passar um tempinho, ele vai para o intestino, lá ele se replica, essas etapas de replicações virais, né, que a gente tem um outro vídeo que fala sobre as etapas de replicação viral. E aí depois que ele se replicou e aumentou a quantidade, ele migra para a glândula salivar. Só aí vai estar apto a transmitir. E o que a bactéria tem a ver com isso, a Wolbachia? Ela compete com o vírus, então ela não deixa o vírus se replicar tão, né, tão, vamos dizer assim, numericamente falando, em elevar seus níveis. Então ele vai ficar o mosquito que tem o vírus,
porém em quantidades muito baixas, e aí ele não migra para a glândula salivar e ele não transmite. Então conseguiu também outra ferramenta para ajudar esse controle. Uma outra etapa do protocolo 7 são os usos de larvicidas. Os larvicidas, né, eles são utilizados para quê? Em reservatórios de água. As pessoas têm em casa, às vezes, um tanque, um tonel, um balde grande ou um tambor, onde ela armazena água para o período que precisa utilizar quando falta água, em áreas que faltam água constantemente. E aí, para a gente não eliminar esse reservatório, o que a gente faz? A gente faz um monitoramento desses locais e faz a aplicação de inseticida. Esse monitoramento tem, a sugestão é que você tenha lá na unidade de saúde, na sala da endemia ou na sala da agente comunitário de saúde, um mapa onde estão essas casas que tem esse reservatório para que periodicamente você esteja aplicando o larvicida. Outro tópico, que é o quinto, é o mapeamento de áreas de risco. Então trata-se de levantamento em todos os bairros, realizado naquele bairro onde tem a unidade, a atuação da área de cobertura da unidade. E você pode usar uma ferramenta que é de graça, ela na internet, disponível para o download 0800, que é o QGIS. E você produz aí, de forma bem simples, um mapa onde estão as localizações geográficas dos pontos. Você baixa um aplicativo que é um GPS no celular, e aí você colhe as coordenadas e depois você usa esse sistema para você produzir os mapas. E o sexto é o engajamento em conjunto entre as secretarias de educação, assistência social e saúde. Por que eu coloquei educação? Porque tem as escolas, a gente precisa sensibilizar as crianças da importância do controle. É o futuro, a futura geração. Por que assistência social? Porque nós temos os programas, programa do idoso, tem muitos programas aí que envolvem os idosos na assistência social. A assistência social trabalha diretamente com famílias também cadastradas, então tem já um número X de indivíduos, de pessoas que podem participar dessas ações. Os idosos, gente, eles gostam de participar, de serem envolvidos nesse processo. Por quê? Porque eles se tornam úteis à sociedade, fazendo uma parte. Então a gente utiliza isso. E a saúde é o carro-chefe, gente? É a unidade básica de saúde, o agente comunitário de saúde, o agente de combate de endemia, que vai estar nesse fronte de batalha. E o último passo que eu coloquei, e último propositalmente, é o uso de inseticidas. Quando você usa o inseticida fumacê, quando todas as outras medidas falharam e você precisa controlar a população de mosquito do Aedes aegypti, aí você vai usar o inseticida. Mas desde que você cumpra lá o que a gente falou, que é o monitoramento da resistência ao inseticida, usar o inseticida correto, tá, gente? E então esses são os protocolos 7. Aí nesse artigo a gente fala das medidas, uma a uma, mais detalhada, como que pode ser feito, a medida 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7ª. E como que a gente também avalia se está funcionando esse protocolo, tá? A avaliação ela é periódica. E aí os passos a serem realizados é realizar o protocolo para assegurar uma revisão ética e administrativa, ou seja, correta, eficiente. Selecionar uma estratégia de controle, unidades de análise, delineamento de estudo, infraestrutura, pessoal, tudo isso para participar desse trabalho, tá? Então, gente, este é um artigo onde nós disseminamos aqui o protocolo 7 com essas 7 ações que visam o controle das arboviroses urbanas. E é um protocolo, ou seja, bem didático, Vocês podem, qualquer prefeitura, qualquer equipe pode estar implantando para o município e seguir essas medidas de controle, essas medidas de avaliação, para estarem buscando aí esse enfrentamento, esse controle do Aedes aegypti. A OMS não fala mais em erradicação, até porque uma fêmea de Aedes aegypti, ela ovipõe em média 100 ovos, e cada 3 dias ela repete esse ciclo, que é chamado ciclo gonotrófico. E aí o que acontece, gente? Ela vive em média, vamos dizer, 30 dias, vamos botar em média,
Então vou ter 1000 ovos, cada fêmea Aedes aegypti ovipondo em vários locais. E o ovo ele tem uma resistência da casca incrivelmente resistente e chega a durar aí mais de 400 dias sem água, e na primeira oportunidade, quando tiver água, ele eclode e você tem aí o Aedes aegypti novamente. Então, gente, muito obrigado aí.